Hoje iremos conhecer um monumento feito para servir de túmulo para vários imperadores de Roma. Você conhece o Mausoléu de Adriano? Fala pessoal, eu sou o Pedro Andrade e bem-vindos a mais um episódio do canal Bortolos. O episódio de hoje é dedicado a uma obra feita com fins funerários e é um dos cartões postais de Roma. Hoje, o monumento é conhecido como Castelo de Santo Ângelo, porém, originalmente era conhecido como Mausoléu de Adriano. Adriano havia feito várias obras monumentais pelo Império de Roma e até mesmo nas vésperas de sua morte, Adriano edificou uma grande obra. Adriano projetou o local onde desejaria que seus restos mortais fossem conservados. Nessa brincadeira, Adriano projetou um mausoléu. Não sabemos exatamente quando a obra foi iniciada, talvez tenha sido em torno de 130 d.C. Mas Adriano não chegou a ver a sua obra finalizada, já que morreu em 138 d.C. Ela foi concluída um ano depois pelo seu sucessor Antonino Pio. Apesar do monumento ter recebido muitas modificações ao longo dos séculos, a estrutura original de época romana ainda se conserva em grande parte, e agora iremos conhecê-la. O Mausoléu de Adriano possui uma planta de base quadrada, com lados de 89 metros. No centro estava a principal estrutura em formato cilíndrico, com um diâmetro de 64 metros. Entre os cilindros e as paredes do quadrado existiam celas radiais que serviam como sustentação para o teto da base e para o cilindro. Hoje é possível identificar o esqueleto do que sobrou dessas celas. Conectando a base quadrada ao cilindro, havia um pequeno corredor chamado dromos, que dava acesso a um espaço dentro do cilindro chamado átrium. Após o átrium, correria uma rampa helicoidal que giraria por 360 graus dentro da estrutura do cilindro, subindo uma altura de 10 metros. A rampa era longa cerca de 120 metros e possuía no teto 4 aberturas verticais que serviam como entrada de luz e para ventilação. O caminho da rampa leva até o principal ambiente do monumento, a Sala das Urnas. Na Sala das Urnas, também com a função de trazer luz e ventilação, foram projetadas 2 aberturas oblíquas na parte superior. Nessa sala é possível ler uma dedicatória escrita por Adriano para sua própria alma. O local mais importante do monumento era a Sala das Urnas, pois, como sugere o nome, era o local onde as urnas funerárias eram depositadas. Acima do cilindro existiam ainda 2 outros níveis menores, um em cima do outro. Era uma espécie de pódio para uma estátua de bronze do imperador Adriano conduzindo uma quadriga. Essa estátua era colocada no topo da obra. Um túmulo de terra preenchia o espaço entre o terraço do cilindro e o pódio da estátua. O monumento tinha mais de 25 metros de altura. É interessante ressaltar um detalhe. O nível do piso moderno da rua é superior ao nível do piso original do monumento, cerca de 3 metros. Como é que a gente nota esse detalhe? É possível notar esse detalhe quando estamos no primeiro andar e vemos que os restos das celas radiais estão no nível do piso atual. É possível notar esse detalhe quando estamos no primeiro andar e vemos que o nível das celas radiais está no mesmo nível do piso atual. Afinal de contas, o que essas celas podem nos revelar? Como elas serviam para sustentação, elas alcançavam o nível do teto daquele espaço, e não aquele do piso. No entanto, é muito provável que o teto fosse ainda mais alto, talvez com cerca de 10 metros. Por isso, o restante visível dessas celas nos indica a altura mínima que o teto romano alcançava. E também notamos essa variação de altura quando é necessário descer por uma escada moderna para alcançar o nível original do primeiro corredor do monumento. O edifício era ricamente embelezado por dentro e por fora. Mármore foi usado para revestir a parede externa da base, o corpo cilíndrico, o corredor da rampa e a sala das urnas. Na parte externa da base, nos 4 cantos do telhado, existiam estátuas de bronze representando homens e cavalos, e as paredes externas ainda eram decoradas com pilastras e com um friso de festões e de bucrânio. Inclusive, ainda é possível ver pedaços desse friso original que agora são expostos dentro do monumento. Completando a decoração externa, existiam fixadas nas paredes tabelas igualmente de mármore, que continham inscrições
em memória dos mortos que tinham seus restos conservados lá dentro. Em volta do mausoléu existia uma grade que também contava com pilastras. No topo de algumas existiam estátuas de bronze dourado de pavões, de qualidade refinadíssima. 2 estátuas desses pavões são expostas hoje nos museus do Vaticano. Hoje, no átrio, é possível facilmente identificar um nicho vazio na parede. O que tinha naquele nicho em época romana? Tinha uma estátua grandiosa do imperador Adriano. Hoje é exposto também nos museus do Vaticano o que sobrou dessa estátua, a cabeça. A parede do átrio era enfeitada por lastras de mármore amarelo. Hoje é possível identificar os furos na parede que serviam para fixá-las. Já o corredor onde passa a rampa contava com uma decoração no piso de mosaico branco, do qual ainda é possível ver algum traço. O mausoléu também contava com uma absurda coleção de estátuas, além daquelas já mencionadas. A prova disso é que já no começo da Idade Medieval, no 6º século depois de Cristo, Roma foi invadida pelos godos. Quem defendeu a cidade foram os bizantinos, e os bizantinos usaram o mausoléu como bastião. No calor do momento, eles tiveram que improvisar uma munição, e o que é que eles fizeram? Pegaram as numerosas estátuas e as fizeram em pedaços, para poder lançá-las contra o inimigo, e conseguiram sucesso. Imaginem a quantidade de obras que deveria existir ali dentro. Existe uma prestigiada escultura que acredita-se que teria sido usada como um projétil naquela ocasião. A escultura é chamada de Fauno Barberini e foi encontrada em um fosso nas proximidades do mausoléu 1100 anos depois do já citado embate entre godos e bizantinos. O monumento foi edificado na outra margem do rio Tibre, no terreno chamado de Ager Vaticanus. Adriano também projetou a ponte que dava acesso ao monumento, a Ponte Hélio, que possui esse nome pois Hélio era o nome da família a qual Adriano pertencia. O caminho da ponte foi feito em perfeito alinhamento com a entrada do monumento. A ponte existe em época atual com o nome de Ponte de Santo Ângelo e provavelmente é a ponte mais bonita de Roma, e a sua estrutura era sustentada inicialmente por 8 arcos, mas hoje são 5, dos quais apenas os 3 arcos centrais são originais de época romana. Além de Adriano, o mausoléu também acolheu restos mortais de outros imperadores que vieram depois dele até Caracalla. E não apenas imperadores, outros membros que faziam parte da família imperial também tinham seus restos conservados ali, como por exemplo Sabina, a esposa de Adriano. Por tratar de um monumento funerário, é normal que os romanos tivessem o máximo respeito, correto? Não se você for um bárbaro inimigo de Roma. No ano de 410 d.C., os visigodos, comandados por Alarico, saquearam a cidade. Em um ato de muita audácia, as urnas do mausoléu, que eram custodiadas por quase 3 séculos, foram simplesmente profanadas e as cinzas dispersadas. O mausoléu de Adriano é repleto de detalhes. Esse monumento ele continuou fornecendo vários acontecimentos muito interessantes mesmo depois da época romana. Porém, por esse episódio basta. Vamos citar as últimas palavras de Adriano e vamos levantar um questionamento. Adriano, o imperador romano, será que ele morreu infeliz? Ou será que Adriano havia uma noção negativa sobre o que ele poderia encontrar em morte? O que você acha? Se você gostou, dá uma força pro trabalho aqui do canal, compartilhe o vídeo, clique em gostei, comente o que você achou e muito obrigado. Eu sou o Pedro Andrade para o canal Bortolos. Alma errante e suave, hóspede companheira do corpo, que agora partirás para locais pálidos, rudes, vazios, e não te entregarás como costumas a brincadeiras. E até mesmo nas vésperas de sua morte, Adriano, que continha inscrições